Atenção porque vai começar a aula de inglês. Hello! Olá, pessoal! Boa tarde! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, se cuidando, se protegendo. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Nossa aula é uma aula de revisão, porque vocês sabem que vocês vão fazer a prova daqui a pouquinho. Então, hoje é uma aula de revisão, tá certo? Sobre aqueles conteúdos que já aprendemos. Então, ficou muito legal que tentei planejar nossa aula com, basicamente, tudo que nós vimos para que vocês possam lembrar aí bem direitinho e fazer uma ótima prova, tá certo? E aqui estão os conteúdos da nossa aula de hoje. Nós aprendemos um pouquinho sobre as palavras e expressões de polidez, vocês lembram? Aprendemos também sobre o vocabulário de uso diário na sala de aula, aquele vocabulário que nós sempre podemos usar na sala de aula. Agora à distância, né? Porque vocês estão aí na casa de vocês e nós estamos aqui, mas ainda assim, sempre usamos aquele vocabulário. E também os adjetivos, muito importantes, que foi assunto da nossa última aula, tá certo? Então, vamos lá começar relembrando esses conteúdos. O primeiro que eu gostaria de lembrar com vocês é as Magic Words. Essas palavrinhas aí é o quê? As palavras mágicas, que são as palavras que expressam polidez. Lembra que polidez é aquela expressão, né? Aquela palavra que vai significar a pessoa ser educado, por exemplo. Né? Uma palavra que tem isso como significado. Você ser bem educado, você falar bem, falar por favor, obrigada. Isso é quando falamos que a pessoa, né, tem um vocabulário polido, ou seja, ela tem esse vocabulário mais educado. E em inglês nós falamos que são as palavrinhas mágicas, desse jeito que vocês observam aí, que também aprendemos assim em português, não é verdade? Então aqui tem as 3 que eu gostaria de lembrar com vocês e vão ter mais 2 daqui a pouquinho. Mas a palavra primeira que eu gostaria de lembrar com vocês é a palavra thank you. Essa primeira aí. Vocês lembram o que significa? Obrigada. Então, essa palavra significa obrigada. A próxima é a palavra please. Quem lembra aí o significado de please? Significa o quê? Por favor. Então, muito usada também. E, por último, essa em vermelho aí, que tem o menininho segurando também, é a palavra excuse me, que vai ter como significado com licença. Então, é outra palavrinha aí, muito usada, que vocês devem ter em mente, tá certo? As próximas, para a gente concluir essa parte das palavras mágicas, é a palavrinha sorry, tá certo? Aprendam aí, lembram como fala, lembrem o significado, que ela significa desculpa, na verdade, então, desculpa é essa palavrinha aí, tá certo? Ao lado, a gente tem a palavra you're welcome, que tem como significado de nada. Então, ela significa de nada. E ela é um pouquinho grande. Lembra que a gente viu essa palavra um pouquinho grande para dizer de nada. Mas vocês lembrem aí, tá certo? E eu gostaria de lembrar com vocês as expressões. Então, nós também vimos algumas expressões, que elas são muito usadas quando queremos ser educados também, né? A gente pedir por favor, eu posso pegar emprestado, não só pegar emprestado da pessoa sem pedir, né? Então, a gente precisa pedir emprestado quando queremos pegar alguma coisa. Então, essa frase aí é muito usada e ela é uma frase bem educada para a gente pedir permissão de algo. Então, tem 2 exemplos aqui. Eu queria lembrar com vocês esses exemplos. Nesse primeiro, eu gostaria de lembrar com vocês essa primeira partezinha da frase. Por quê? É ela que vai ser usada para pedir permissão. Você pode usar essa primeira partezinha para muitas frases, tá certo? Aqui eu só trouxe 2 exemplos, mas vocês podem usar para muitas. Olha essa que eu coloquei aí. May I. Só o começo da frase. Esse começo da frase significa eu posso. Então, é aquela pergunta. Eu posso pegar alguma coisa? Eu posso pegar esse lápis? Eu posso pegar esse biscoito aqui? Então, essa frase é para pedir uma permissão, tá certo? Lembrem dela. E aí, nessa primeira imagem, o jacaré está perguntando se pode pegar um cookie, um biscoitinho aí. Já na do lado, está perguntando, may I drink water?
eu posso beber água? Então, ele está perguntando, eu posso beber água? Então, essa partezinha do começo eu quero que vocês lembrem, tá certo? Porque ela vai ter sentido de permissão. E aqui, na nossa revisão de hoje, vai ser o seguinte. Sempre que eu explicar um assunto para vocês, nós temos 3 assuntos. Sempre que eu explicar um assunto, vai ter a hora da questão, a hora da pergunta, tá certo? E aí, eu quero que vocês tentem aí saber qual seria a alternativa dessas aí, qual seria a resposta correta. E aí? Então, imaginem a seguinte situação. É a pergunta para vocês aí. Você está caminhando na escola, então você está andando no corredor da escola, foi ao banheiro, foi beber água, e tem alguém na sua frente. E você precisa passar. Alguém está na sua frente, você precisa passar. Não tem como passar porque a pessoa está no caminho. Qual das palavras mágicas você usaria para essa pessoa? Você usaria qual delas? E aí? Tem 4 das palavras que nós aprendemos. Qual você usaria para pedir permissão, pedir licença para passar? Quem lembra? É a palavra excuse me. Isso mesmo. Essa palavrinha aí, que está com a setinha, ela é a palavra que vai ser usada quando queremos pedir permissão de algo, tá certo? Então, lembrem dela. Vai significar com licença. Aqui, o nosso próximo assunto foi um vocabulário que nós podemos usar na nossa sala de aula. Então, eu quero mostrar para vocês lembrar o nome de algumas coisas que aprendemos. Temos aí a aluna ou aluno, que em inglês falamos como student. É esse nomezinho aí para aluno ou aluna, estudante. A professora, como é que nós falamos professora ou professor em inglês? Falamos assim, ó, preste atenção. Teacher. Isso, vão repetindo. É o nome da professora, do professor. Aprendemos também que quando vocês estão sentados, a professora diz assim, quando vocês estão em pé, por exemplo, e a professora quer que vocês sentem. Ela diz, né, se sente, por favor, ou fique de pé. Então, como é que diria isso em inglês? A primeira de sentar, nós falamos sit down. E quando queremos falar para ficar em pé, a professora aí está em pé, eu botei a setinha para vocês observarem na aluna, porque ela está sentada, mas a professora ela está em pé. Então, como é em pé, stand up. É ficar de pé, né? Estar em pé. Então, essa segunda frasezinha aí. São algumas expressões que podem ser usadas na sala de aula. Sem contar também nos verbos. Lembram dos verbos que nós podemos usar também? Temos o verbo write, que significa escrever. Temos o verbo listen, que significa ouvir. E, por último, temos o verbo read, que significa ler. Então, todos esses verbos vocês fazem sempre nas aulas, né? Todo dia vocês estão escrevendo, estão lendo, estão escutando. Então, são verbos também muito usados na nossa sala de aula. E, por último aqui, os materiais escolares. School objects. São os objetos escolares. E a gente pode observar quais objetos aí. Tem vários, né? Muitos objetos escolares existem. Mas eu trouxe para vocês esses 3, para lembrarmos. É a school bag, a mochila. Notebook é o caderno. E pencil é o lápis. Então, foram esses 3 aí que eu gostaria que vocês lembrassem também. Memorizem eles aí. Mochila, caderno e lápis. Vão lembrando deles, tá certo? Tem vários outros objetos, né? Mas aí eu trouxe para vocês esses 3, para a gente aprender, porque são objetos que vocês usam muito também. Principalmente o caderno e o lápis, na verdade. E agora é a hora da pergunta. Question time. A hora da perguntinha. Qual verbo abaixo melhor corresponderia ao que a mulher está fazendo na imagem? Então, o que é que a mulher está fazendo na imagem aí? Qual verbo que nós poderíamos usar? Respondam aí. Qual seria? Write, o primeiro. Listen, o que está aí ao lado. Ou o último, read. Seria qual desses 3? Resposta correta é o read, né? Que significa ler. Ela está lendo. Então, essa é a resposta. Coloquei essas questões para que vocês vão memorizando aí também, tá? E por último, o nosso conteúdo que aprendemos também foi os adjetivos. Lembra que o que é um adjetivo? É aquela palavra que vai descrever ou dar informação
sobre um substantivo ou um pronome. É o que está dito aí para vocês nessa imagem. Tá tudo em inglês, mas eu acabei de falar em português. Isso é um adjetivo, né? Vocês aprendem também em português. E qual é a posição do adjetivo em inglês, na verdade? Porque nós temos o adjetivo em português, nós falamos assim, né? Menina linda. Então, menina linda, o linda, que é o adjetivo, vem depois do substantivo, que é o nome menina. Mas em inglês não, é ao contrário. O adjetivo vem na frente e o nome da pessoa, o substantivo, ou o pronome, né? Ele vem depois, tá certo? Então, por exemplo, menina linda ficava beautiful, esse nomezinho aí, vocês estão vendo em verde. Beautiful. E menina em inglês é girl, que a gente fala G-I-R-L, tá certo? Então, nós falamos desse jeito aí. Então, seria primeiro o nome bonita, depois o nome menina. E aí embaixo tem alguns exemplos também para vocês, né? A flor, olha aí o nome beautiful, ele vai vir antes do nosso substantivo, que é flor. E, por último aí, o último exemplo tem big house, que significa casa grande. Então, olhem que big é o nosso adjetivo e house o nosso substantivo. Então, em inglês, sempre tem essa ordem. Lembrem da posição. Sempre vai vir antes do nosso substantivo ou do nosso pronome. E aqui eu gostaria de lembrar com vocês, para concluirmos, alguns adjetivos. Então, nós vimos também vários adjetivos, mas eu trouxe alguns para vocês que eu gostaria que vocês lembrassem e tivessem bastante atenção neles. Primeiro aí, tall, que significa alto. O de baixo, small, que tem como significado pequeno. Esse último aí, para concluirmos essa primeira partezinha dos adjetivos, é o adjetivo big, que significa grande. Então, quando queremos falar que algo é grande, nós falamos essa palavra aí. E aqui tem outros adjetivos também, muito usados, que é o good, esse primeiro, significa bom. Embaixo aí tem bad, que é mal ou ruim. Ao lado de bad tem sad, que significa triste. Então, essa palavrinha também, ó, muito usada. E a de cima é happy, que significa feliz. Então, muito comum também em inglês. Memorizem aí, tá certo? É bom vocês saberem esses adjetivos. E agora a nossa question time, a hora da nossa perguntinha. A nossa última perguntinha aqui da aula de hoje. Qual o oposto do adjetivo na imagem ao lado? Ó, na imagem ao lado, o rapaz ele tá fazendo assim, ó. Que vai significar que é o quê? Pequeno. É algo que é pequeno. Como é pequeno em inglês? Nós aprendemos que pequeno é small. S-M-A-L-L. Significa, seria pequeno em inglês. Só que eu quero o oposto. Então, a resposta aí, ó. Tem para vocês também a palavrinha small aí. Tá vendo na tela? Mas não poderia ser essa. Por quê? Eu tô perguntando o oposto, ou seja, o contrário. Qual é o contrário de pequeno? Grande. Então, qual a resposta correta? Big. Então, seria a resposta aí para essa question time. Essa pergunta que fizemos agora. E para concluirmos, eu trouxe para vocês a nossa frase do dia. Perceberam que não veio no começo hoje, não foi? Foi no finalzinho. Eu gostaria de explicar no final para a gente não quebrar o raciocínio da explicação da primeira parte. Mas a nossa frase do dia é uma frase de gratidão, tá certo? Porque nós concluímos aí, né? Tivemos várias aulas. Vocês, mesmo alguns dias, talvez estejam um pouco cansados por conta das aulas, né? Ficar ali um tempinho no celular. Mas também não era tanto tempo, né? Então, assim, só de estar aqui, né? Eu gostaria de agradecer a vocês e lembrar dessa frase com vocês hoje, tá certo? A nossa frase do dia é bem curtinha também e vai dizer assim, ó. Vamos lá? Começa a falar em inglês, depois em português. Em inglês, ela é o seguinte. Always be thankful. Seria isso em inglês. E tem como significado sempre seja grato. Então, sempre sejam gratos, né, por tudo, tá certo? Mesmo quando não vai bem as coisas, mas sejam gratos. Porque tudo é um privilégio, né? Mesmo quando tá ruim, mas a gente pode encontrar algo bom de alguma coisa, que você pode até não estar vendo. Mas é isso que eu queria lembrar com vocês hoje. Sejam gratos porque mais
um período letivo passou, já estão começando as provas, vai chegar o recesso para vocês descansarem um pouquinho. Então, sejam gratos por isso também. Tá certo, pessoal? E é isso, nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Vai ser uma aula que vai ajudar bastante vocês para a prova. Então, boa avaliação para vocês. Até a próxima e bye, bye!